Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda nos acompanha, até agora são 9 horas da noite. Em discussão hoje o projeto de lei proposto pelo Poder Executivo, que reajusta em 5% o salário de todos os servidores públicos municipais aqui em São José dos Campos. Um projeto que, inclusive, já foi alvo de debate aqui entre os colegas, sobre a propositura ser tardia. Afinal, há algum tempo que houve o acúmulo dos 5% previsto pela lei, que deveria ter sido remetido à casa a apreciação desse projeto, que está previsto em lei na nossa legislação municipal desde os anos 90. Na votação anterior deste projeto, eu vim aqui na casa e elenquei alguns pontos que eu considero que poderiam ser melhoradas na questão desse gatilho dos 5%, que isso é uma posição evidentemente pessoal do vereador, não é uma posição partidária institucional, mas que quando a gente fala num aumento para o serviço público municipal generalizado, igualitário para todos, a gente não pode ignorar que a gente está falando também de um aumento de despesa do setor público. Isso tem que ser considerado. E o setor público, quando ele se compromete com uma despesa, ele precisa tirar de algum lugar. E meu receio sempre como parlamentar é a questão, uma luta que eu tenho travada aqui há 4 anos, do aumento de impostos, da carga tributária que já é altíssima no Brasil. Então, sempre que a gente discute qualquer tipo de aumento, eu insisto que compreenda a necessidade dos servidores, nós vamos chegar lá e vamos discutir também. Agora, a gente não pode ser irresponsável fiscalmente jamais, estou falando que é o caso agora, mas sempre que se fala em aumento, a gente precisa ver a viabilidade financeira e orçamentária da prefeitura em pagar, em viabilizar aquele aumento sem comprometer o investimento na ponta, em saúde, em educação e naquilo que o serviço público é utilizado. E nisso, nós temos hoje proposto esse 5% de gatilho generalizado para todos os servidores públicos municipais. Nós temos uma previsão de impacto orçamentário já para o próximo exercício financeiro, já para esse ano, de cerca de 70 milhões, se não me falha a memória, 70 milhões a mais do orçamento público vai ser gasto com a folha salarial dos servidores públicos municipais. É um impacto relevante no orçamento. É claro, o município tem uma previsão de aumentar a arrecadação, mas a gente sempre cobra o setor público que, ao invés de buscar aumentar a arrecadação, como a gente tem visto, com aumento de impostos, o aumento da passagem de ônibus, que seja feita uma reforma administrativa que enxugue gastos, algo que o prefeito reeleito não falou, né, de rever gastos, enxugar gastos para priorizar aquilo que realmente importa e assim poder investir com segurança no município e até mesmo na folha salarial. No entanto, o instrumento do gatilho, ele por vezes ele pode ser injusto, não que seja, mas ele pode ser injusto, porque o bom servidor, ele também merece um estímulo de ganhar mais, independente do reajuste inflacionário, por exemplo. O bom servidor, no meu ponto de vista, deveria ser recompensado até com mais do que 5%. 5% é pouco para o bom servidor, que merecia ter seu salário reajustado. Agora, para que isso ocorra, é necessário que haja uma análise meritocrática de desempenho, inclusive isenta de avaliação meramente política. O servidor, com razão, por vezes, ele se queixa que o seu superior é um cargo comissionado que muitas vezes não tem sequer o conhecimento daquele grupo de servidores para estar ocupando um cargo de chefia. E é esse indivíduo indicado politicamente que vai falar se o servidor está sendo bom ou não para ganhar um aumento. Aí, com razão, o servidor não está tendo uma avaliação meritocrática de desempenho. É simplesmente político. Por isso a gente tem defendido, desde o primeiro mandato, uma avaliação e uma auditoria externa da competência e da produtividade desses servidores, para que a gente possa, inclusive,
lutar para aumentos maiores e reais, que não seja apenas a recomposição inflacionária. Hoje, por exemplo, do jeito que está, 5% para todo mundo, independente se o cara é um bom servidor e um mau servidor, que claro, é minoria, mas existem. Você acaba nivelando os dois e tira o estímulo do bom servidor de falar, puxa, eu quero trabalhar mais, quero ter uma promoção, quero receber um aumento salarial maior, e estimula o mau servidor, que sabe que está garantido ali aqueles 5%, independente da produtividade e de como ele vai atender as pessoas. Então, a gente, inclusive há 2 anos atrás, eu votei contra o gatilho salarial por conta desses argumentos, né, por conta do impacto orçamentário, por conta de eu achar injusto. Por exemplo, um servidor aposentado que ganha R$20 mil, né, ele vai ter um aumento do dia para a noite de R$1.000 na folha salarial dele. Enquanto um servidor, que é a grande maioria, que ganha R$5 mil, vai ter um impacto de 250. Ou seja, o marajá da folha salarial, que é minoria, ok, mas o marajá vai ter um aumento, um impacto, vai ganhar mais, e o servidor que mais precisa dessa recomposição inflacionária vai ganhar menos. Então, eu insisto que a nossa casa, a Casa Legislativa, a Prefeitura, precisa estabelecer critérios mais justos para valorizar o bom servidor, que é a maioria. Agora, dessa vez, dado o cenário nacional que o Brasil tem passado, por exemplo, você vê o índice inflacionário que a gente tem visto no governo federal. O IBGE apresenta dados que eu particularmente não acredito. Está mascarando a verdadeira inflação que o Brasil tem sofrido. Você vê o preço do café, por exemplo, é absurdo. Mais de 40% de aumento no preço do café, dentre outros produtos da cesta básica. A cesta básica deve estar girando em torno de 15% de aumento. Então, esse 5% hoje para os servidores, ele é necessário até, principalmente para a maioria, ainda que eu faça a crítica do impacto orçamentário para os marajás, mas a maioria dos servidores em São José dos Campos ganha ali próximo ao teto do INSS. Então, esse reajuste inflacionário é necessário, inclusive, para esse servidor conseguir manter a qualidade sua qualidade de vida, pôr comida na mesa, comprar seu café, o seu pãozinho na padaria, porque está tudo muito caro. Então, também seria injusto com a maioria dos servidores que tem um salário moderado e justo para a sua função, perante essa minoria de marajás, que não fosse concedido esses 5% de aumento. No entanto, eu insisto que a gente ainda precisa se debruçar sobre esse tema, aprimorar esse debate para que essas discrepâncias possam ser adequadas. Hoje, dada a crise que o brasileiro vive com o preço no supermercado, consequência do desgoverno do PT a nível federal, é importante que essa recomposição inflacionária seja dada aos servidores, sim, a maioria dos bons servidores e que precisam dessa recomposição para garantir a comida na mesa de suas casas. Tem muito servidor, tem gente que acha que é apenas os marajás, isso também não pode ser injusto. A maioria dos servidores também vivem no aperto, como todo trabalhador. Então, e a maioria é bom, então merece o reajuste. Agora, a gente precisa, sim, estar sempre pensando modos de melhorar as políticas que estão estabelecidas. Não é porque é uma política já antiga, desde 1990, que fazia sentido naquele momento, que ela precisa perdurar e é isso e pronto, acabou. Não, é preciso aprimorar o treinamento dos servidores, a avaliação desses servidores e pensar em aumento real para os bons servidores, por intermédio de outras políticas, além do reajuste, que hoje praticamente tudo que o servidor tem é o reajuste de 5%, é recomposição inflacionária. Não tem uma avaliação meritocrática, justa de desempenho, não tem promoções e aumentos salariais por conta da produtividade, nada disso existe. Então é injusto também, nesse momento de crise e preços altos, tirar esses 5% dos servidores, dado que o governo, a atual administração, nos últimos 8 anos, não oferece absolutamente mais nada para o servidor público municipal, que merecia muito mais. Então, ainda que eu mantenha, né, as críticas e os apontamentos que eu fiz no passado, dado o cenário atual, eu, vereador Tomás, vou votar a favor dos 5%.